quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Por gentileza, vamos nos assentar, escutar com atenção a palavra pelo Salmo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua atestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornou-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhes deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graça e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles havia de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre eles, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, no meio de vós, como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações, por isso
assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola e quem não tiver espada, venda um manto para comprar uma, porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhes disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse:
Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu. Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargantemente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam, cobriam o seu rosto e lhes diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram. Filho de Deus, Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Em seguida, começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão. Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando viu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvia falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um dos outros, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus.
Mas eles gritavam. Crucificam, crucificam. E Pilatos falou pela terceira vez. Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhes respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito.
Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade na Judeia, esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa mãe. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, hoje damos início à semana maior da nossa igreja, da nossa fé. Semana essa que para nós é certeza de vida eterna, de salvação, porque nós cremos que o nosso Deus se entregou por nós na cruz e verdadeiramente assumiu os nossos pecados, morreu, mas também ressuscitou. E que essa semana não seja tão somente mais uma Semana Santa, mas que nós possamos nos deixar tocar pelo Espírito de Deus, nos aprofundar numa verdadeira espiritualidade, para que verdadeiramente esta semana nos transforme. E lembremos-nos sempre, da mesma forma que eles aclamavam Hosana ao filho de Davi, eles mesmos clamaram, crucificam. E esse povo somos nós, que viemos alegres em procissão, aclamando o Salvador, que está no meio de nós, mas também nós somos essas vozes que clamam que Ele seja crucificado. Nós possamos nos abandonar à misericórdia do Senhor, confiando na sua ternura, na sua justiça, e que possamos verdadeiramente, nesta semana, caminhar com Ele ao Calvário, sermos pregados na cruz com Ele, morrermos, para que possamos um dia contemplar a glória de Deus. Assim seja. Amém. Fiquemos de pé e vamos, unidos a toda a igreja neste dia tão sagrado, apresentemos a Deus os nossos pedidos e a cada prece respondamos: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Sustentai a vossa igreja, o Papa, os bispos, os padres, diáconos e todo o vosso povo, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, sejam renovados pela sua Páscoa. Nós vos pedimos: salvai, Senhor, o vosso povo.
Que esta Semana Santa que viveremos nos leve com força transformadora a uma mudança interior que se reduza em ações visíveis de paz e fraternidade. Nós vos pedimos: salvai, Senhor, o vosso povo. Dai-nos assumir uma vida humilde e pobre, a exemplo do vosso Filho Jesus, o servidor dos pequenos e pobres. Nós vos pedimos: salvai, Senhor, o vosso povo. Que esta campanha da fraternidade, em prol da fraternidade e da educação, gere frutos eficazes de conversão pessoal e social. Nós vos pedimos: salvai, Senhor, o vosso povo. Em resposta a esse Deus que tanto nos ama, juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde que viria julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. acolhei, Senhor, as preces aqui apresentadas, mas também as esperanças e lágrimas que cada um traz no silêncio do coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Não sou nada e do pó nasci.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, das mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado ao morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. De Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entres em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Convidamos você que nos acompanha, os que estão aqui presentes, que não irão receber Jesus Eucarístico, a fazer sua comunhão espiritual. Acompanhemos esta oração que expressa nosso desejo de nos unir a Deus neste momento.
na hora da minha morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que eu louve por vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, pedindo pelo descanso eterno dos nossos irmãos e irmãs falecidos, aqueles que outrora estavam em nosso meio e nos deixou saudades, mas que agora também, na esperança da ressurreição, contemplam a face de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Rezemos também uma Ave Maria, suplicando pelo Papa Francisco, por nosso futuro bispo, também por Padre Antônio Everaldo, que administra a diocese. Rezemos pelo fim da guerra e da pandemia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E essa terceira Ave Maria em honra à Santíssima Trindade, rezemos por cada um de vós que são dizimistas, que assumem esse compromisso de amor com a Igreja de Nosso Senhor.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por gentileza, peço que vocês se acomodem. Graças a Deus, ontem eu conversava com uma amiga e dizia, essa pandemia veio para nos confrontar, veio para nos agitar, veio também para nos tirar da nossa zona de conforto. E se nós estamos vivos aqui, é graças a Deus, e se estamos de pé, também toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Nós sempre rezamos por aqueles que partiram nesta pandemia, e graças a Deus somos guerreiros e sobreviventes e nos abandonamos à proteção do nosso Deus. E que alegria, depois de 2 anos sem procissão, sem celebrar a Semana Santa junto com o povo, agora digo eu, que no primeiro ano os templos estavam fechados, ano passado estava com Covid, então para mim é um momento muito especial, porque como sacerdote é o meu primeiro ano que eu celebro a Semana Santa com o povo de Deus. Então, louvado seja Deus por tudo isso. E só passando brevemente a nossa programação da Semana Santa. Amanhã, 9 horas da manhã, em Alagoinhas, terá a missa do Crisma, a missa dos Santos Óleos. Então, aqueles que puderem acompanhar no Facebook lá na Catedral e rezar também pelos padres, nós agradecemos. Amanhã, às 18h30, teremos aqui na igreja a celebração penitencial. Então, venha rezar conosco, traga a sua vela. Na terça-feira, teremos mutirão de confissões. Pela manhã, de 9 até meio-dia, inclusive virão 2 sacerdotes amigos para me ajudar aqui no atendimento das confissões. E de 18h30 até as 9 da noite, eu estarei aqui também atendendo confissões. Na quarta-feira maior, às 10 horas da manhã, teremos a missa com a bênção da saúde, para todos nós, que todos somos enfermos, mas de forma especial aos idosos enfermos. Então, aquele irmãozinho que por conta de uma situação não pode vir ao templo, aqueles que se dispuserem, tiverem até veículo automóvel que possa ir buscá-los e trazer à igreja, nós agradecemos. E às 18h30 da quarta, nós teremos a Via Sacra pelas ruas do município, saindo aqui da Igreja Matriz. Na quinta-feira, às 18h30, teremos a missa da Ceia do Senhor com lava-pés. Na sexta-feira santa, 5 horas da manhã, sairemos em caminhada penitencial, rezando a Via Sacra, daqui do templo até o cruzeiro. E às 3 horas da tarde, a celebração da Paixão, e logo após faremos pelas ruas a procissão com o Senhor morto. No sábado santo, às 7 horas da manhã, contemplação das dores de Maria, e às 18h30 a vigília pascal, saindo ali do cemitério, que é conhecido como da igreja, ali, o cemitério da Ibasa, a Ibasa é de frente ao cemitério, rumo aqui ao templo. E dia 17, domingo da Páscoa, teremos a missa da ressurreição do Senhor, às 7h30 da manhã e às 18h30. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, quero agradecer ao coral da Pastoral Litúrgica, que animou a Santa Liturgia, agradecer a vocês que se colocaram a serviço da palavra, ao Enda, que também animou essa procissão. Quero agradecer a Fernando, da Bahia Plano, que também gentilmente cedeu o carro de som para que nos pudesse servir. Quero agradecer às ministras, aos coroinhas, à equipe de liturgia, que ontem se doou ainda mais, arrumando a igreja, limpando a igreja. Então, que Deus os abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição.
Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, desça e permaneça sobre cada um de vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Amoroso e Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor será a vossa força, e em paz o Senhor vos acompanhe.